although his wife is. We used to, in Tuxedo, have a couple other games that are not represented on the float, but we all grew up playing bullfights. We would literally get the horns from the pusher pole, put a stick in between to hold them together, tie a rope to them so we would have the, because remember the bullfights and the Azores are mostly on the street. And so we would have one of us would be the bull and try to get the other guys, and the other boys would try to avoid us and jumping on the walls. And it was a wonderful thing. And another thing that was, I think, telling from the fishermen is we would create our own little boats. They were not really a boat, it was reeds tied together in the shape of a boat, and we would go out fishing in the sea, even though we were doing it on land. So many wonderful memories of times gone by. Obviously no video games to entertain ourselves, so we got to be a lot more creative in the things that we could make in our own and make them for free because we could not afford to buy any of these toys. É nesta deixa que eu pego para vos dizer que quando nós éramos crianças, a nossa geração foi forçosamente uma geração inventiva, uma geração com uma criação extraordinária, porque tínhamos que fazer os próprios brinquedos. Eu lembro-me do meu irmão mais velho ser ele a construir os brinquedos para os irmãos mais novos brincarem. Hoje, com os videogames, com os Transformers, com todas estas brincadeiras que há agora, as crianças esquecem-se dessas pequenas coisas. Mas costuma dizer-se que um ser humano pode fazer até aos 88 anos sem perder faculdades. E eles poderão aprender e, pelo menos, tomar conhecimento das dificuldades que nós tivemos hoje, que somos avós deles, para brincar. Aquilo que eles fazem hoje com a maior facilidade deste mundo, têm tudo à sua disposição. Nós tivemos que construir os nossos carrinhos de bois, tivemos que construir as nossas trotinetes, tivemos que construir tudo se quiséssemos brincar. What Peter is saying is very true. For most of us who are at least 50 or more years old and who grew up in the Azores, every toy we had, we either made or our parents made for us. And I have a very personal memory because we grew up very close to a place where they worked clay to make the tile for the roofs. So I remember as a child going there and grabbing a couple of handfuls of clay and shaping my own farm animal. And I would get that huge clay worm. It's kind of an interesting thing. I think in many parts of the world, before TV and before my toys, many of the things that children played were the adult activities. We made games out of the adult activities. And so we did. We had our own farm. We made our own little farm implements. We tried to recreate the life of our parents, and with the dairy, and as I said earlier, with the fishing and the different things that they did. So, in a sense, I think we had a lot more creativity, a lot more ingenuity, because we had to do it ourselves. Eu penso, Dr. Almano, que a necessidade é a grande mestra da vida. A necessidade obriga-nos a criar. E depois há sempre as pessoas, como nós dizemos, que têm uma intuição rara para descobrir qualquer coisa. E é nessa intuição que nós encontramos os grandes obreiros desses brinquedos do passado. Porque hoje, praticamente com o advento do computador, tornou-se tudo muito mais fácil para fazer qualquer coisa. Um destes dias, um dos meus netos pediu-me para eu ir a um lugar de brinquedos, ao Toys R Us, para lhe comprar algo que eu nunca tinha pensado que fosse possível comprar. Um recinto onde ele põe um cordel de plástico e puxa e faz andar. Sea-Blade. Ele disse-me, avô, isto é um Sea-Blade que anda aqui a uma velocidade. Sabe onde é que nós víamos isso? No Poço da Morte, no nosso circo. No nosso circo em Portugal. O próximo carro tem então qualquer coisa que nos diz respeito a todos nós. É raro o português que não gosta de jogar ao dominó. Eu tenho encontrado ao longo destes últimos anos pessoas oriundas das ilhas e do continente que têm uma afeição especial para jogar ao dominó. Eu, incluído, sempre que tenho um bocadinho de tempo, gosto de me encontrar com os meus amigos. Faço, naturalmente, na Casa dos Açores, onde sou associado e gosto de visitar, com as pessoas que lá vão e que gostam de jogar como eu gosto. Adoro jogar ao dominó e isto ficou-me
da infância de ver o meu pai e os seus amigos jogarem no botequim. The next float is actually an institution that existed in the Azores. It's actually disappearing to some degree. It is not a bar, but it is akin to a bar. It's probably more akin to what the English would call a pub, because they would serve obviously drinks, but they was also the local hangout, the local drinking hole. Hey, Joe! And it was more for a place where people went, especially, I think in this case you have to say where the men went, because it was pretty much a male-only place. But men would go, and they would go to play games. The traditional ones obviously is the dominoes, but they would also play cards. They would do other things like this similar type of thing. And every neighborhood, I remember in my hometown there were several, probably every couple of kilometers you would find one where the people from that area, the men from that neighborhood would go and get together, spend a little bit of time in the evening, certainly on Sunday afternoons, because there was much more rigorous of Sunday being a day of rest and not a day of work. And so you would also see all the old men, every single day practically. It was the place where they would congregate, tell a few stories, be with their friends, be able to chat. And I think it is a reason why to this day, men who were raised in Portugal just love to go back to Portugal, because there is so much more of a social life for them than there is here, where people are more isolated in their homes. Muitos outros jogos que fazem tempo dos passatempos do passado não podem eventualmente estar aqui representados porque são jogos físicos. E nós podemos recordar, e fazendo com muita saudade, os nossos jogos de futebol nas praças das nossas aldeias, 5 contra 5, 6 contra 6, pata descalça, como se costumava dizer, e toca a jogar. Há lugares no nosso país que são chamados até viveiros de jogadores, dada a quantidade de lugares onde as crianças jogavam, praticavam futebol. Evidentemente que não se pode representar um jogo de futebol num desfile como este, mas esta é uma das grandes verdades. Estou a recordar o Barreiro, que era considerado o viveiro de futebol do nosso país, porque tinha cerca de 80 lugares nas suas imediações, da sua superfície, em volta da sua superfície, onde as crianças, ou calçadas ou descalças, iam praticar futebol. E daí o Barreirense ter sido durante muitos anos não só o viveiro do país, mas também uma referência para todo o Portugal. Outros jogos que nós também praticávamos, quer individualmente, quer no coletivo, o jogo do eixo, o jogo da naca, que implicava salto. Por exemplo, o eixo, rival de eixo, que implicava saltar sobre um dos nossos colegas que estava debruçado, estava acocorado. E a naca, que era encostada à parede e que um de nós, uma criança, saltava para cima da outra. Era um bocadinho mais violento, mas de qualquer das maneiras servia para entreter. Há também aqueles que eram feitos, no caso do guiador e a roda, em que a criança pegava no guiador, metia entre a roda e andava metros e metros e metros com ela e entretinha-se. Há também o botão que é jogado na parede, contra a parede e para vir para o recinto do jogo. E muitos outros jogos que são físicos e que não podem estar aqui apresentados. And our next float, going in front of us right here in front of the church right now, is now, it's kind of interesting because they call this, the theme, remember, is recreation. But the women obviously were not so much having fun as they were working. And all of this has to do with the textile industry, which is still very prevalent in the Azores. I actually a few years ago was able to go to São Jorge and get a handmade bedspread made by some ladies in Fajan's Dreams, where they still take the wool, they make the yarn, and then they weave the yarn into beautiful patterns, historically very colorful patterns. They were very bright colors, because the bedspread, especially in the island of Terceira, and I think on all the islands, was not only something you put on top of your bed, but on the days of festivities, you also would hang them out your window as a decorative thing. And so you see the women, I think what made it recreation is that women from a neighborhood would get together. And so there's not only the work, but there's also the social camaraderie that goes on while they were working.
Este carro que passa por nós agora, o número 5, mostra-nos a forma como era fiada a lã e fiado o linho. Em frente tem um tiar e depois as pessoas, as raparigas que estão a fiar. Os jogos, as crianças brincavam junto à família, enquanto as mães e as irmãs mais velhas fiavam a lã, teciam a lã. Este quadro faz lembrar que Nossa Senhora faz meia com linha feita de luz. O novelo é a lua cheia e as meias são para Jesus. O serão divino é inspirado nesta cena dos tiares, porque as nossas mães, as nossas avós, faziam os piugos para os nossos pés, para os pés dos seus filhos e dos seus netos. Não é verdade? Com aquelas agulhas e a lã, depois de fiada a lã, faziam piugos para a família. It is interesting how what Tita was saying, because if you don't, how in the old days, in the times when we were being raised, a lot of our clothing was made by our parents. And I certainly remember my grandmother, even to her 90s, she would take the yarn, the darning I think is the word, needles, and she would make many things. We have to this day that I keep as a memento. She would take old pieces of clothing and weave them in, and actually made an area rug out of old pieces of different fabrics. And so it is something that has come down. In my own family, we have a very unique and very treasured memento, which is all of us, all the sons have a blanket that was made from wool from the sheep that we raised. We sheared the sheep. We didn't make the blanket ourselves. We sent the wool off to São Jorge, to Fajantes Rimes, for them to make it. But it's still in the family, and it's something we keep as a treasure from days gone by. Adiantando ainda sobre o último carro, é bom lembrar que também não era só a lã que se fiava. Eu lembro-me de haver pessoas que iam à minha casa, o meu pai era alfaiate, tinha 2 oficinas, iam lá pedir os chamados orelos, que é a parte que se corta dos lados do tecido, para fazerem também as suas mantas. Aqueles tiares, aquele tiar que vai ali, servia também para tecer mantas. Mantas que eram feitas de retalho, chamavam mantas de retalho. E é bom também lembrar que é uma das indústrias no nosso país, especialmente em Arraiolos, que tem levado o nosso país a grandes lugares, ganhado grandes prémios, porque os tapetes de Arraiolos, que são tecidos naqueles tiares, são das coisas mais bonitas que há no mundo. And now in front of us is the folk group Nove Estrelas, so 9 stars from the Casa dos Açores in Hilmar, and so we will just listen as they go by. O Nove Estrelas de Hilmar tem uma particularidade, é que tem na sua gerência à frente o Artur, ele vai aqui, deixa eu ver se eu vejo, o Artur está ali, o Artur Teixeira, que deu um contributo extraordinário na nossa paróquia, na formação do grupo etnográfico, e que depois do desaparecimento do grupo etnográfico, aquilo que nós lamentamos profundamente, se dedicou, continua dedicado a ajudar a divulgação, a promoção do nosso folclore. Artur, muito obrigado por aquilo que tens feito. Muito obrigado. And coming up soon behind us is another float, this one with the children from the folklore group. If you were here Thursday night, you may have seen them perform, and I believe they'll be performing again later this afternoon. It's the next generation that is learning folk dances, and quite frankly, as a personal opinion, it's something I really enjoy seeing every year, when children who can barely walk get out there and dance and have a wonderful time and get to feel really special. And we know for us parents and grandparents, it is a wonderful thing to see them learning our traditions. Uma das palavras mais bonitas do nosso dicionário, do nosso léxico, é sem dúvida a palavra folclore. Porque quando nós falamos em folclore, associamos imediatamente a danças. Mas na verdade o folclore em si é a história de todas as tradições de qualquer país. Quando um grupo folclórico dança, mostra não só a sua habilidade no dançar, como mostra também a música
que representa na região, e também os trajos. A forma como lhe é ensinada a forma de dançar é, sem dúvida nenhuma, uma demonstração de que o folclore pode abranger muita coisa. A razão porque os entendidos dizem que o folclore descreve a história de cada país. And we will be followed after the float with the children by another folk group, Mar Bravo, or as we would translate that name into English, unsettled seas or a wild seas. Because as we come from the Azores, know that in the winter months the seas are definitely unsettled, and the wave action is tremendous. It's awe-inspiring. It's the reason probably why the Azores have very few beaches and very steep rocky coasts, because in the winter time that coastline gets punished by the tremendous 10-15 foot waves, especially in the north side of most of the Azorean Islands. But we have before us, and singing and dancing for us, the group Mar Bravo. O grupo Mar Bravo representa a Casa dos Açores. Foi formado não há muito tempo, mas tem vindo ao longo destes últimos 2 anos, pelo menos, desenvolver uma atividade muito interessante, tentando cada vez dançarem melhor e representarem a sua coletividade da melhor maneira possível. Mas ainda um pouco mais atrás ao folclore, na passada quinta-feira nós tivemos a oportunidade de ver o interesse das pessoas que controlam todas estas crianças, controlam no bom sentido, para que mais de uma centena de crianças tivessem a oportunidade de nos mostrar a nós quanto estão empenhadas em divulgar e continuar a preservar as nossas tradições. Para o mar alto, que o mar seja cada vez mais manso. E pronto, meus amigos, depois vêm todos os animais grandes e pequenos que fazem parte da tradição dos cortejos dos botos de leite. Uma palavra amiga para o vice-presidente Duarte Soares e sua esposa Lúcia, que tiveram um trabalho extraordinário em pôr tudo isto em movimento para que nós pudéssemos desfrutar os passatempos do passado e depois este desfile de animais, todos lustrosos, todos bonitos. Em meu nome, muito obrigado pela vossa atenção. Ao Dr. Elmano Costa, muito obrigado pela companhia. And as we close off the Bull Lake, we have the traditional animals. I think, for those of you who may not have been raised in the Azores, may not know the tradition. It was the Bull Lake. The Bull literally translates into festival or celebration, milk festival. It was a time when you would bring the animals for a blessing. And then, as the tradition would go, not only would you bring the animals, you would then milk them and share the milk with everyone there. And again, for those families that did not have any animals, this was quite a nice feast. Besides sharing the milk, of course, you always had the sweet bread and the other things. So it was indeed a time of celebration. So we'd like to really thank and show our appreciation for Duarte and his wife, because he was as vice president of the Festa. He is the one in charge of the boat lake, and we will leave you now with the passage of the animals, the various ox carts and others, and thank you, and to Tito Hamillo, my colleague here, and to everyone, we wish you a very wonderful afternoon. And after you see the carts go by here, make sure you go to the back and get your cheese, your sweet bread, your milk, and enjoy the afternoon. Uma palavra final, uma saudação amiga, um abraço de solidariedade para a equipa de reportagem da QIGS, que aqui está a transmitir diretamente, e também para o Portugal Contacto, na pessoa do Osvaldo Palhinho. Um abraço para ele, para todos vocês. Continuem a divertir-se, tenham uma muito boa tarde e até para o ano, se Deus quiser. Está sempre com a panela voltada a fazer por dia, e assim mesmo. Por isso está amarrado por cima.
são bonitas.
passar assim. Muito bem.
Andar de carro, ir para a casa do dono, do postas, do sol desta vida que e tudo, e pensei que eu podia ter a papéis, na fim de nova eu também esse faz muito agora que isso vai. Oh, puxa, vai-se lá, pois. Santa Cruz, porque nesta casa mora Maria, Mãe de Jesus. Uau! Da igreja, ai meu Deus, se eu não dizia, vai vida e louvada seja a sagrada Igreja que nos confortas, auxiliando a nossa cruz, abres sempre as tuas portas para recebermos os eu canto a Mãe Igreja e a Sagrada
Tu está claro, nunca ficou mais escuro. Tu vês que a vida escura e torna outra vez, não? Ai, bendito louvado seja Santo nome Maria. Por esta casa me prezo. Ei, Porto não? Olha que só fosse. Agora mandou um e-mail. Nela muitas vezes rezo. A Virgem Nossa Depois eu hoje Senhora. comigo outra vez, que é com a voz de frente. Desde comigo outra vez. Lá em Igreja, Mãe dos Fiéis, Tem umas 2 da manhã. o Agora quase agora amor então. nos perfeixa. Estavas muito em junho. Nasceste bem. Estou meio que depois cheguei a casa. Rei dos Reis, é a cabeça da igreja. Dia que é Prisma. Acho que tem meio. Acho que tem tempo. Tem uma bagagem. Este templo da nossa fé, há 2:30 desligando. Jesus, Maria e José, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom, mano. Para que aqui nunca dá todos, para buscar. Oh, essa igreja que é isso? Depois dá todos aqui. Produção, E depois já. tinha que ser um guarda de cheiras natural aqui no norte. A todos que já quiser. Mas não sabes por causa de quê? Por causa dos seguros. Fiz a sondagem, fazer o som na igreja. Olha-se que eu já. Posso segurar um guarda qualquer, posso segurar agora daqui abaixo de cima, não precisa de fome. Depois eu sou as coisas. Por isso é que eles nunca deram teoria puxada, também já acabou. O cheiro já acabou? É. Ai, que isso, botou.